Os Estados Unidos da América enviaram equipamento militar vário para a Nigéria para que este país africano se possa defender por ele próprio contra os ataques jihadistas no norte da Nigéria, na cidade de Sokoto. Vale aqui lembrar que depois do dia 25 de dezembro de 2025, os americanos, com a autorização da Nigéria, terem bombardeado o norte da Nigéria. Agora, o governo americano decidiu que a Nigéria deve cuidar por si própria da sua defesa, mas os americanos estarão dispostos a ir para lá e voltar a bombardear caso a Nigéria peça. Vale aqui lembrar que também descobriu-se que a Nigéria assinou um acordo com uma empresa de lobby americana, a DC Grupo, onde a Nigéria passará a pagar $750 mil todos os meses para que possa receber apoio direto da administração Trump face a qualquer problema que a Nigéria sofrer. Este bombardeamento americano à Nigéria no dia 25 de dezembro de 2025 criou muita discussão na asta pública, porque alguns críticos dizem que não foi pelos cristãos que os americanos invadiram e bombardearam Sokoto, mas sim foram por questões econômicas, o petróleo, foram por questões geopolíticas, a aliança do Sahel, que está bem próxima a mim, vale aqui quer dizer que o Sokoto está a uma linha do Níger, e a América agora enviou armamento diverso para a Nigéria para que se possam cuidar, e depois aqui a Africom diz que este envio faz parte do processo de cooperação entre dois países. Vale aqui dizer que a Nigéria e os americanos já estão a cooperar em questões de inteligência militar, em questões de agora fornecimento de armamento, em questões várias face a grupos jihadistas naquele país. No último vídeo que eu gravei, eu disse que, vale aqui lembrarmos que o Estado Islâmico é o inimigo comum à Nigéria e também aos americanos, mas também é o inimigo comum ao Níger, a aliança do Sahel. A questão que se colocaria é por que razão a Nigéria não coopera com o Níger, com a aliança do Sahel, e prefere cooperar com os americanos. Razão pela qual há também aqui grande crítica dos críticos, faço aqui a redundância, face a esta ajuda, quer dizer, venda americana à Nigéria. Mas antes de entrarmos aqui profundamente sobre as causas e os problemas desta cooperação americana e a Nigéria, não muito sobre a Nigéria receber armamento, mas o facto da Nigéria agora ter que pagar uma empresa de lobbying para que os americanos nos possam apoiar, e até que ponto isto impacta a África, a economia nigeriana e também claramente a geopolítica africana. Faz um like, subscreva-se, faz favor. E vale aqui lembrar que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon e podes comprá-los a partir daqui do meu site, está ali um link à aba livros, ou a partir do meu WhatsApp, está aqui o link no meu comentário, que eu envio o livro para você, onde quer que você esteja. Venha para Sabemos Comunidade, um grupo de WhatsApp privado, onde você receberá todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo. Anuncie aqui a sua empresa, aqui no canal, para que possa ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias, mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. Sem mais publicidade, vale aqui lembrar que a minha grande preocupação claramente está sobre o facto de a Nigéria ter de pagar, não é, uma empresa de lobby, porque aqui vamos aqui avaliar do ponto de vista econômico, porque isso demonstra a fragilidade da economia nigeriana face a sua capacidade de defesa e, acima de tudo, demonstra um alto desvio de fundos públicos para setores menos importantes e, acima de tudo, setores imediatistas. Pagar a alguém para que possa ter acesso direto a você que é um Estado autônomo, aqui lembramos que já há muita crítica sobre a atuação americana na Nigéria, porque também, para muitos críticos, viola a soberania nigeriana. E temos de ser aqui racionais de que se a Nigéria não se consegue defender, tem que buscar apoio a alguém. Se a África não consegue encontrar parceiro, tem que buscar alguém e colocar limite a este alguém. Só que este alguém são os americanos, são tão poderosos que são capazes de engolir a Nigéria no dia seguinte. Exemplo pela qual aqui os críticos têm razão quando dizem que a soberania nigeriana pode ficar em xeque quando se permite que os americanos circulem o espaço aéreo, bombardeiem uma região própria e vão-se embora. Okay? Mas a minha preocupação está aqui sobre a questão da Nigéria ter de pagar a administração Trump para poder ter acesso direto, e porque demonstra que estamos a fazer investimentos imediatistas, ou seja, temos dinheiro para poder até investir na defesa, investir na educação, no setor vários, até cooperar com o nosso vizinho aqui, Níger, a aliança do Sahel, mas preferimos pagar imediatamente a uma agência de lobby, assim resolver um problema de forma cirúrgica, sem entendermos realmente quem são os nossos parceiros mais próximos, que são o Níger,
está o Burkina Faso, está o Chad, Mali, que também sofre mesmos problemas. Logo, gastar dinheiro mensalmente com os americanos que estão no outro lado do oceano, do que com investimento em segurança na região ocidental da África, incluindo o Chad, o Níger, o Mali, o Burkina Faso, a Costa do Marfim, o Togo, países também que sofrem do mesmo problema, mas decidimos pagar os americanos para nos defenderem só a nós próprios, deixarmos assim o resto nu. Eu penso que é um investimento imediatista e está a esquecer-se claramente o longo prazo e, acima de tudo, um investimento do governo ou do Estado, ao invés de ser um investimento claramente do governo e africano. Demonstra claramente uma certa fragilidade a nível de coesão entre os países africanos. Também demonstra claramente investimento imediatista, que já falei, também um desvio de fundo para setores que são sim importantes, mas não são tão urgentes como gastar dinheiro com a defesa da África Ocidental no seu todo. Porque se a Nigéria tem $750 mil todos os meses, que tal perguntarmos a Chad, que tal perguntarmos ao Níger, que tal perguntarmos ao Mali, quanto é que vocês também têm para que possamos aqui criar uma barreira que faça a estes grupos que ameaçam a todos nós. É verdade que o grupo jihadista, Estado Islâmico, é uma ameaça comum para os americanos também, porque lá onde quer que eles estejam, eles podem arquitetar projetos vários e perigosos para a economia, para o Estado americano, por isso que os americanos também são interessados em bombardeá-los, onde quer que eles estejam, onde quer que eles se escondam. Cristãos é apenas um discurso, também a considerar, porque conhecendo Donald Trump, que não costuma esconder os seus projetos, falou diretamente sobre o que ele queria em Grenolândia, falou o que ele queria sobre a Venezuela, falou o que ele queria sobre o Irão, falou o que ele queria sobre a Cuba, não costuma esconder discursos, mas aqui na Nigéria falou apenas sobre questões ligadas ao inimigo comum, que são o grupo Estado Islâmico e também a defesa, acima de tudo, dos cristãos do norte. Tanto que no norte é uma região com mais muçulmanos, Nigéria, e o sul, que é a região com mais cristãos. Ponto. A perda da soberania se evitava se a Nigéria decidisse cooperar em África com os seus vizinhos do que com a América. Depois, claro, nós estamos aqui a olhar para uma linha que divide a Aliança do Sahel com a Nigéria, que é a Sokoto, né, que é a região que foi claramente bombardeada. E vale aqui lembrarmos que a Nigéria está disposta a ceder cada vez mais informações de inteligência sobre a localização desses grupos, mas isso não vai escapar claramente informações sobre o Níger, e isso vai criar claramente outros problemas precedentes em África, ou seja, a América está a cooperar com um parceiro americano quando o Níger está a cooperar com a Rússia, ok? Então é aqui um problema da Guerra Fria dos anos 59, dos anos 60, 62 a se levar para a África novamente, porque estamos a olhar para os dois países em crise, a Nigéria e o Níger, falou aqui a nível da fronteira, mas que têm parceiros diferentes que estão a partilhar inteligência com parceiros também da anterior Guerra Fria. Tem um problema que estamos a trazer para a África que nós, África, não vamos conseguir resolver. Ok? Razão pela qual eu penso que a Nigéria, por ser um país claramente estratégico e bem posicionado a nível de ranking, desde a população mais jovem, maior população da África, vale que lembrarmos que a população é um país, é um ativo, apesar dos negacionistas que dizem que quanto mais nascemos, mais pobre ficamos. Eu defendo a ideia de que quanto mais nascemos, melhor. A população é um ativo para qualquer país. Os países que estão com pouca população estão preocupados agora, estão a importar, estão a financiar mulheres grávidas, financiar casais para terem filhos, financiar bebês, ok? Quando nós ainda olhamos a população como sendo um problema. Não sei se nós estamos a ler muito livros ocidentais que fazem com que nós pensemos ainda que ter filho é mau, para que eles nos possam olhar como sendo, são animais a nascerem, porque ter filho é muito bom, é positivo para a economia, para a política, para a defesa, para todos os setores que possamos imaginar. Já falei aqui no canal imensas vezes sobre a vantagem de sermos muitos, ok? A Nigéria é populosa, a Índia é populosa, os muçulmanos são populares. Aliás, há um país muçulmano, acho que é o Afeganistão, que proibiu o uso da camisinha, porque temos que nascer, temos que produzir. E hoje os europeus, né, reclamam, há aqui muitos africanos, aliás, Portugal, né, há aqui muitos indianos, há aqui muitos
Por quê? Porque Portugal nascesse bastante, não tinha espaço para indianos, não tinha espaço para africanos, ok? Há muito espaço na economia portuguesa, há emprego, portanto as pessoas vão para lá porque há emprego, não há mão de obra, ok? E não há mão nenhum, e precisamos claramente olhar para as pessoas como sendo um ativo e não um passivo e não um problema. A população é um problema lá onde há uma divisão desigual da riqueza, lá onde há corrupção. Por quê? Porque lá onde há corrupção, lá onde há muita gente, se você roubar, fica escancarado. Lá onde há pouca gente, se você roubar, ninguém vai perceber. Percebeu? Entanto, voltando olhando aqui para o tema de hoje, penso que é um tema que deve preocupar a União Africana e discutir sobre até que ponto se pode buscar uma solução sobre questões de instabilidades em África, dentro da própria África, porque temos fronteiras claramente artificiais, né, nos foram criadas em 1884, 85, né, com a Conferência de Berlim. As nossas fronteiras são artificiais, todos nós sabemos disso, e por isso é que é importante aqui nós buscarmos soluções dentro da África, mais do que buscarmos para fora. Eu não sou contra a Nigéria importar, receber armamento da América, mas sou, acima de tudo, contra o facto de termos de pagar muito dinheiro mensalmente para termos aqui apoio direto, e acima de tudo pagarmos uma empresa privada para que o governo fale conosco. Eu acho que é claramente um desrespeito à autonomia da África, que é claramente um desrespeito aos demais países africanos sobre até que ponto poderiam ajudar a Nigéria a enfrentar esse problema que assola toda a África Ocidental. Qual a sua opinião em volta desse tema? Faz um like, porque estamos juntos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe como sempre. Amém.